O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola aos seus discípulos. Um homem ia viajar para o estrangeiro. Chamou seus empregados e lhes entregou seus bens. E a um deu 5 talentos, a outro deu 2 e ao terceiro 1, a cada qual de acordo com a sua capacidade. Em seguida viajou. O empregado que havia recebido 5 talentos saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros 5. Do mesmo modo, o que havia recebido 2, lucrou outros 2. Mas aquele que havia recebido 1 só, saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e foi acertar contas com os empregados. O empregado que havia recebido 5 talentos, entregou-lhe mais 5 talentos, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos, aqui estão mais 5 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como fostes fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Chegou também o que havia recebido 2 talentos e disse: Senhor, tu me entregaste 2 talentos, aqui estão mais 2 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Por fim, chegou aquele que havia recebido 1 talento e disse: Senhor, sei que és um homem severo, pois colhes onde não plantaste e ceifa onde não semeaste. Por isso fiquei com medo e escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. O patrão lhe respondeu: Servo mau e preguiçoso, tu sabias que eu colho onde não plantei e ceifo onde não semeei? Então devias ter depositado meu dinheiro no banco, para que ao voltar eu recebesse com lucro o que me pertence. Em seguida o patrão ordenou: Tirai dele o talento e dai-o àquele que tem 10. Porque a todo aquele que tem será dado mais e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto a este servo inútil, jogai-o lá fora, na escuridão. Aí haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, nós ouvimos da conclusão do livro dos Provérbios uma poesia que exalta a qualidade de uma mulher. Daí logo percebemos uma mãe, uma senhora dona de casa. Costumamos ver assim também as mulheres receber elogios pela sua habilidade no que faz, na culinária,
na costura antigamente, assim muito artesanal, mas tão importante quando não havia proliferação da confecção. Isso era muito importante. Na habilidade como cuida da casa, dos filhos, dos bens que o marido traz e coloca dentro de casa, os recursos, tudo isso. Mas nós sabemos que isso era muito mais de uma prática ou de uma cultura patriarcal. Agir assim, como nós vimos aqui no livro dos Provérbios, que excede isso aí. Isso que até pouco tempo era muito próprio aí dos afazeres de uma senhora. Hoje, graças a Deus, elas estão desde a evolução industrial no século XVIII, na Inglaterra, então, graças a Deus, as mulheres estão em todos os setores. Ainda bem que na igreja, assim, igreja popular, estão em tudo, já que na oficial ainda não é bem assim. Mas nós chegamos lá caminhando, passos por passo. Um dia também pode ser que seja diferente. Tá? Mas está na política, está nas forças, está no comércio, está na produção, graças a Deus em tudo. E para a educação sabemos que a maioria são mesmo as mulheres, as professoras. Tão bem colocado essa profissão, aí podemos refletir no Evangelho, na parábola dos talentos e da multiplicação dele, dos talentos. Tá? Então é bom quando reflitamos assim, porque são passos que devemos fazer, e no âmbito religioso, assim, nosso, acreditamos que isso não são coisas mais para se discutir. É inadmissível que os pais dêem mais preferência, ou que esteja tratando com diferença ou com tal qualidade um filho ou a filha, mas a família, os filhos como um tal, é o que vemos. Quando isso não acontece ainda numa família, só ela que perde, coitado, ainda não alcançaram esse nível de sabedoria, que é uma sabedoria, e nobre por sinal. Tá? São Paulo escreve à comunidade dos Tessalonicenses, e São Paulo escreve uma coisa interessante nessa carta, que ele diz: para vocês, eu não vou falar de final de tempos, ou da vinda do Senhor, porque isso não interessa ao bom cristão. Para nós o que é interessante é o quê? É que se dê o reino de Deus. Inclusive, Jesus nunca falou, foi dizer, não, isso não cabe nem a mim. Nem a mim. E quando eles ficaram olhando na ascensão dele aos céus, o que estão fazendo aí? O que eu confiei a vós, não foi a construção do reino de Deus? Estejam preparados e isso basta. Estejam preparados. E esse estar preparado é exatamente, isso acontece você sendo partícipe na construção do reino de Deus. Tudo que precisa ser construído, mais fraternidade, mais honestidade, políticas sadias, trabalhos honestos, fraternidade, onde o profeta, está para começar o advento, onde o profeta vai destacar bastante o profeta Isaías, onde deve haver uma fraternidade universal, onde a criança pode brincar na cova, no buraco da serpente, o urso e a vaca juntos, e vai. Aquilo dali é o ideal da fraternidade, em que a humanidade deve sentir saudade desse regresso, como era no paraíso. Então São Paulo diz, para vocês eu não vou mais falar disso, por quê? Isso não interessa a vocês. Agora, viver uma vida exatamente essa, de honestidade, de fraternidade, com sabedoria, vivendo com lucidez no sentido de sobriedade. De sobriedade. Tá? Isso deve ser uma preocupação no seio da comunidade, deve ser uma preocupação no sentido de zelo, de vigilância, para cada um de nós batizados, para cada um de nós cristãos.
A reflexão do Frei Adolfo hoje sobre muitas palavras, mas palavras concretas. Muitas palavras bonitas, mas vazias. Não adianta. Então, ele conta uma lendazinha da mãe coelho que estava muito necessitada e doente. Não tinha como suprir a necessidade dos filhotes e ela estava doente. Chegaram os animais da floresta e cada um disse uma palavra bonita. E ia embora. Só por final vieram as formigas e trouxeram exatamente o que os coelhos precisavam. Era um pedaço de folha. E com isso aquela família sobreviveu. E elas saíram e foram embora. Fizeram o seu trabalho e foram embora. Então é assim que tem nas igrejas ou na nossa vida, vamos dizendo, muitas palavras vazias que não suprem a necessidade do mundo, das pessoas, nem as nossas próprias. Quantas vezes a gente diz tantas coisas e sai com o mesmo vazio? Acontece até conosco. Agora o interessante é que sintamos isso e se procure mudar. Se procure se converter, fazer diferente, alcançar de fato aquilo que é do agrado de Deus. Que vamos sempre incorrer em falhas, em fraquezas, pode ser que sim, mas devemos nos dar conta disso aí. E tem gente que está com a bola, o balão tão cheio de besteira, nunca se dá conta. Isso não ajuda nem a própria pessoa. A vigilância também é isso, e quando nós buscamos de fato ser mais autêntico, de verdade, Deus não nos deixa abandonado. Com os santos foram assim, e eles não foram, quer dizer, eles se tornaram santo, porque foram assim. Antes de ser santo, quer dizer, ganhar as honras dos altares e o coro dos santos no céu, estava lidando com as suas fraquezas todos os dias. E temos, que bom que temos assim, a biografia dos santos, como eles sofreram. E nunca foi com a intenção de ser santo, mas de fazer a vontade de Deus. Daí no final se dará a santidade exatamente por isso. Terminamos de ouvir o Evangelho aí da tradicional parábola dos talentos. Quando Jesus conta essas parábolas, geralmente ele associa a um contexto. Aqui nós vimos que é muito um contexto que se dava muito na vida dos fazendeiros da época, que tinham também muito latifúndio, mesmo numa terra como Israel. Sempre teve os feudos pelo mundo, que é pessoas que se apoiam de grandes latifúndios e outros só não tem. Tá. Então se dava muito nesse âmbito aí, rural, que a produção é que interessa. Vimos que o homem, que podemos aqui, nós logo associamos, esse patrão é Deus, e de fato podemos ir por essa linha de interpretação, mas se dá também trazendo para a nossa realidade humana, material. Olha só, então houve produção, o que recebeu 5, produziu mais 5, muito bem, servo bom. O que recebeu 2, produziu mais outros 2. E o terceiro, que recebeu 1, enterrou os talentos. Nós só encontramos nos evangelhos uma passagem em que é proposto o dar muito dinheiro para alguém ser feliz. Só uma. Então, portanto, aqui Jesus não está incentivando que alguém trabalhe para enriquecer, para suprir, inchar a ganância de alguns, de modo algum. Ele se dá conta que era assim. Só encontramos nos evangelhos uma passagem onde é proposto, eu te dou tudo isso. É só nas tentações de Jesus. O diabo diz, eu te dou tudo isso, porque é meu. E nem em outro lugar é motivado isso aí, para se ter mais e se produzir mais. Trazendo para outra interpretação que é,
A nossa missão de cristão, de batizado sobretudo, missão de evangelizar, de transformar o mundo para melhor, aí sim. Deus nos cumula de dons, de talentos, e vamos fazendo pouco. Deveríamos ter muito gosto de falar de Deus, de evangelizar, porque evangelho é boa nova, trazer essa boa nova, onde os pobres são libertados, quer dizer, libertados pela justiça. Hoje, inclusive, é o Dia Mundial, Jornada Mundial pelos Pobres. E aquele pobre ser instrumento da minha caridade, isso deve ser humilhante para cada um cristão. Não é para ser instrumento, não é para ser uma chance de eu dar uma esmola, de modo algum. Não é para isso. É para que ele chegue à dignidade. Essa é a missão daquele que recebe o talento. E nós recebemos segundo a nossa capacidade. Um professor nunca empobrece o seu conhecimento, porque ele multiplica, e na vida dele passaram milhares, professor, a professora, milhares de alunos que, olha só como esse talento se multiplica. O catequista, a catequista, aí o missionário, que suponhamos que sejamos todos nós, quando se fala da pessoa de Deus, mas do jeito querendo, perguntando a ele quem é Deus mesmo, não naquele sentido mistério, filosófico, não, mas qual é a vontade dele, e você falar, você sente quem é Deus, aí através da sua obra, da sua criação, que está ao nosso alcance, e pelos 5 sentidos nós sentimos quem é Deus. Então falar disso aí para as pessoas, isso transforma o mundo. Dizer para as pessoas que não precisamos de mais, só precisamos daquilo que precisamos. As pessoas às vezes têm tanto que lhe atrapalha ser feliz, e aquela pobre coitada não se dá conta disso. Deve ser, é um inferno, é distanciamento de Deus, isso aí. Porque só dá felicidade se a gente tem aquilo que a gente precisa. Roupa conforme o frio ou o calor, alimentação conforme você precisa, uma morada digna, só isso. Só isso. E as outras coisas são os acessórios que precisamos, é formação em todos os sentidos, digna, sadia, só isso que se precisa. E as pessoas que pensam desse jeito, elas são felizes na infância, elas são felizes adultos, e elas são felizes na velhice, assim que é. Então, os talentos podemos interpretar, e de fato é isso aí. Quantos talentos Deus me deu? Devemos nos perguntar isso aí. Ele me deu talento para isso, pois eu vou fazer. Aquela disposição de sair do comodismo e fazer alguma coisa, só é difícil nas primeiras vezes. Depois ela vira como um hábito na vida do cristão, ainda que seja mecânico, Deus está vendo, e faz um bem imenso às outras pessoas. Faz um bem imenso. Agora, se nos acomodarmos, água parada apodrece, bicicleta parada vira. Então devemos estar nesse movimento, nessa construção assim, e Deus vai nos ajudar. É difícil? É. Quem já pensou poder fazer tanta coisa como agora, a gente já começa a se adequar dentro da realidade, que se pode fazer muita coisa a nível de igreja, de evangelização. Continuar a vida dentro da realidade, ela nos coloca, dá para caminhar assim, mas tem que haver a disposição. No começo é meio cansativo, todos nós amanhecemos meio com preguiça pela manhã. A gente tem aquela disposição de levantar, de se arrumar, de tomar um banho. A gente não sabe para onde a preguiça foi. Isso vale para todas as coisas.
para todas as coisas, para todos os nossos afazeres, inclusive para a sua saúde física, mental. Caros irmãos, não esqueçamos de que tem muito a fazer e muitas pessoas estão esperando que, de fato, sejamos concretos e não só muitas palavras vazias, ocas ou nosso afazer fútil. E quando perguntamos como nosso padroeiro São Francisco, Senhor, o que queres que eu faça? Ele vai nos orientar a fazer. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.